Olá, telespectador amigo, estamos de volta com o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu sou o Dr. Celso Schaefer, sou psicanalista sistêmico e sou teólogo clínico e sou um dos fundadores do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, fundado em 2 de agosto de 1992, com o intuito de estudar sobre a vida, sobre os mistérios da vida e poder ajudar a humanidade que tanto carece de compreensão sobre os mistérios da vida. E nós damos aí essa pequena contribuição para a humanidade, proporcionando uma luz no caminho daqueles que nos procuram. E hoje novamente está conosco aqui o Jefferson Scarcelli. Tudo bem, Jefferson? Tudo bem, Dr. Celso. Boa tarde a todos os telespectadores. Mais uma vez estamos aqui no programa Conexão Alfa. E hoje vamos dar sequência ao programa de hoje. Inclusive, nós preparamos esse tema para uma semana. Então, durante uma semana nós vamos estar falando e trazendo informações sobre personalidades múltiplas. E dando sequência então, Dr. Celso, no programa de ontem, para nós entendermos melhor, os nossos telespectadores terem um entendimento como funciona essa questão da personalidade múltipla inserida em nós. Nós temos o nosso cérebro, a nossa caixa preta, e essas personalidades elas estão arquivadas ali, particionadas, e em determinados momentos a gente aciona. É assim que funciona? Não, o Jefferson, é diferente, mas a tua colocação é bastante interessante. Vejam bem, a nossa mente ela não está presa no cérebro. A nossa mente ela é expansiva, ela tem uma capacidade infinita e não tem um endereço certo. A nossa mente ela se manifesta pelo cérebro, mas também se manifesta pela sola do pé, pelo couro cabeludo, quer dizer, tudo que está em nosso entorno faz parte da mente humana, que é muito expansiva. Mas a personalidade múltipla, imagine que a nossa mente é pura energia. Jefferson, me presta sua caneta aqui. Vamos imaginar que na existência passada, a nossa personalidade, o nosso eu, nós temos aí o nosso eu da essência, que é o nosso espírito, e temos a nossa alma. A alma é o conjunto, a soma daquilo que nós pensamos, falamos e agimos e daquilo que nós realizamos. Então vamos supor que numa vida passada uma pessoa é extremamente caloteira ou era extremamente doente. Então olha aqui, telespectador, aqui está aquela pessoa que eu citei, extremamente caloteira ou extremamente doente. Então quando ela morreu, quando deixou o corpo, e parte do ego vai para a erraticidade e ela passa um período de pós-morte no silêncio e na purgação dos atos que ele cometeu, e depois ele volta para o conselho kármico e esse determina que ele volte na matéria para consertar aquilo que não foi bem feito. Mas essa personalidade que foi criada a personalidade, uma personalidade doente, alcoólatra, ou então uma personalidade caloteira. Então esse aqui não se agrega no ego da essência, ele fica pairando no cosmos universal. É uma parte da consciência da pessoa dissociada que fica pairando no cosmos, mas ela nos pertence. Isso não é um espírito, é uma energia mental. E aí quando nós entramos no ventre da mamãe, quando nós nascemos, e aí o tempo vai se passando, dependendo das nossas ações, nós chamamos, entre aspas, nós despertamos essa personalidade e ela vem e quer acoplar. Só que esta é a essência e esse é o problema. Pode ser doente, pode ser caloteiro, pode ser alcoólatra. E aí essa personalidade múltipla, Jefferson, ela começa a influenciar a essência da pessoa, influenciar o comportamento, influenciar a saúde. Depende de como dissociou essa personalidade. Isso aqui é pior que um demônio na vida da pessoa,
Por que eu falo que é pior que o demônio? Eu nem acredito nessas questões aí e tal, mas vamos dizer assim, o demônio é aquele que perturba, que adoece, né? Só se você reza, se você faz uma promessa, sei lá, faz alguma coisa, esse espírito vai embora. Agora, a personalidade não é no espírito, é parte da pessoa. É por isso que o mundo está como está, um verdadeiro caos, mergulhado no caos por falta de compreensão. E aí essas personalidades começam a reinar livremente, porque eles não têm conhecimento. E como que faz? De repente o nosso telespectador pergunta, mas como que vocês fazem? Claro que isso é uma técnica que levamos aí 25 anos para codificar essa técnica, mas é através da hipnose e do desdobramento psíquico, nós nos desdobramos e aí nós localizamos isso de uma forma materializada. Perfeito. Entendeu, Jefferson? Sim, entendi. E, Dr. Celso, o que dissocia uma personalidade, por exemplo? São os atos, os pensamentos? Vejam bem, todos nós essencialmente somos perfeitos, somos bons, somos amorosos, queremos o melhor para o nosso semelhante. Na essência nós somos isso. Agora, na prática, nem todos são assim. Tem aquela pessoa que mata, tem aquela pessoa que rouba, tem aquela pessoa que é viciada em drogas, tem aquela pessoa que é mentirosa, que é fofoqueira, que é caloteiro, que é doente. Então, esta personalidade aqui, ela não consegue aderir no encéfalo do espírito e da alma no momento da morte. Entendeu? É isso que dissocia. Agora, é só na morte? Não. Também em traumas fortes, por exemplo, um trauma de sequestro, um trauma violento, é possível que dissocie uma personalidade de medo, por exemplo. Tem gente que nunca teve medo nenhum na vida. Aí daqui a pouco ele sofre uma violência e aquela personalidade do ego, do medo, do pavor, ela dissocia. E aí ela começa a querer associar na pessoa, transmitindo o que, Jefferson? O medo. Entendi. Da mesma forma a doença. Às vezes a pessoa tem um problema kármico e ela acaba tomando umas atitudes na vida que a doença era para manifestar com 70 anos. A pessoa tem 20 anos, já acordou aquela doença. Então é a personalidade doente que quer inserir a doença na personalidade saudável. E aí começam os conflitos. Então pode dissociar na morte ou em qualquer momento, em circunstâncias de traumas e de violência, algo relacionado assim, Jefferson. Entendi, perfeito. Dr. Celso, e para nós entendermos melhor, a personalidade múltipla, ela é sempre negativa? Ou pode haver a personalidade positiva, que nos traz também bem-estar, sabedoria, alguma coisa nesse sentido? Veja bem, todos nós, na essência, nós somos perfeitos. Tudo que nós fazemos que agrega-se de valor na nossa vida, nós levamos no complexo da alma pela morte. Então, nenhuma personalidade saudável dissocia. Nenhuma personalidade extremamente boa, perfeita, bondosa dissocia. Tudo aquilo que nós fazemos de bem, nós levamos no encéfalo do espírito e da alma como propriedade, como herança das nossas vidas. Então isso não dissocia. Sempre que dissocia são personalidades medrosas, violentas e viciosas, Jefferson. Entendi. Tudo aquilo que está fora da nossa essência. Por exemplo, na essência todos nós somos saudáveis. Agora tem algumas pessoas que amam achar que estão doentes e gostam de tomar remédios, que são os hipocondríacos. Então ali pode dissociar uma personalidade doente. E pode mesmo uma personalidade, por exemplo, de uma mãe doente que se preocupa com o filho. Então essa personalidade doente da mãe pode levar para o filho uma informação de doença para manter o filho preso em casa. É muito complexo e profundo, Jefferson. É verdade.
E o senhor poderia, assim, nos citar, mediante os casos clínicos que o senhor tem diariamente, como que funciona esse processo quando o senhor identifica que aquela pessoa tem questões de personalidades associadas, o que é feito para que a pessoa possa ter uma vida abundante, né? Então, vou citar um caso clínico que eu atendi ontem à tarde. Uma pessoa do norte do Paraná, ele estava com um problema de depressão e ele tentou suicídio. E aí ele, graças a Deus, né, não foi bem sucedido no suicídio, e ele foi levado na psiquiatria e ele tomou um remédio, eu não sei que remédio que ele tomou, e simplesmente ele travou. Para você ter uma noção, a mandíbula dele travou, ele não conseguia mastigar. Para tomar água era com o canudinho, mas com muita dificuldade, e os braços, as pernas, ficou catatônico. E aí ele veio para a terapia, fizemos algumas sessões, porque ele tinha muita dificuldade, e nós usamos o método de desdobramento psíquico, Jefferson. A pessoa deita na maca, eu hipnotizo uma das meninas, e ali nós abrimos a frequência da pessoa, e nós ontem fizemos isso. Estava imantada nele uma personalidade múltipla dele numa cadeira de roda. Numa existência passada, ele foi roubar, não me lembro o que, era uma bem antigo, uma época bem antiga, ele foi fazer um assalto, um roubo, sei lá, e ele caiu do cavalo naquela fuga. E ele caiu em cima de uma madeira com a coluna e ficou paraplégico. Então aquela índole que ele tinha, aquele ato ali de violência, né, da queda, dissociou aquela personalidade doente. E agora a personalidade doente, querendo acoplar nele, desenvolveu a depressão, e nessa vida é uma pessoa muito, muito correto. Quer dizer, todos nós viemos aqui para fazer aquilo que nós deixamos com a pendência. Então a personalidade múltipla da vida passada estava na cadeira de roda. Entendi. E aí no desdobramento nós dialogamos mentalmente com essa personalidade, porque tem um diálogo mental, e nós internamos ela no internamento espiritual por um tempo indeterminado. Nós trabalhamos com um ancoramento espiritual e deixamos ela internada por um período, mais ou menos 21 dias, e aí então essa personalidade volta agora saudável e serve como potencialidade para tirar ele daquele quadro de dificuldade que ele está, né? Sim. É desse jeito. E tem outros casos também, Jefferson, de personalidades, um caso clínico, uma pessoa trabalha a vida inteira e não consegue alavancar nas finanças. Tinha imantado nele uma personalidade múltipla dele, de uma época que ele fez um voto de pobreza. E até hoje essa personalidade boicotava a prosperidade dele. Quando ele tinha um grande negócio que tinha tudo para dar certo, havia um boicote e acabava tudo. E literalmente acaba mesmo, porque é parte da mente da pessoa que está dissociada e está boicotando. Imagine, uma mente no corpo, nós temos o racional muito forte, né? Agora imagine uma personalidade dissociada, ela tem liberdade para atuar. Entendo. E aí que as pessoas entram numa síndrome muito grande de dificuldade, não consegue sair. Jefferson, nosso horário está chegando ao final, e eu quero encerrar esse programa de hoje fazendo um convite para os nossos telespectadores. Façam uma análise de si mesmo. E se a sua vida não vai bem na área financeira, não vai bem na área pessoal, não vai bem nos relacionamentos, você vive doente, alguma coisa tem de errado com você. Isso tudo está no seu inconsciente. Nada está fora de você. Se você está doente, se você tem problema, é dentro de você que você tem que buscar ajuda, né, Jefferson? É verdade. É assim mesmo que funciona. Temos uma farmácia dentro de nós, onde ali tem toda a solução para todos os problemas e questões que a gente vive no dia a dia, né? Vamos nos despedir então? Vamos sim. Uma boa tarde a todos os telespectadores e até o próximo programa. Um grande abraço a todos
e até a próxima oportunidade.